go ahead and get that minimum $200 donation in. And it sounds like we are ready to Não, kick peraí, things over peraí. to Você Wool precisa again. sair do canal e So, voltar. best of luck. E aí, Cyborg? Olá! Temos voz, boa noite. E aí, pessoal? Boa noite, senhoras e senhores. Hi, what's up? How are you all doing? My name is Vulcan. I'm going to be playing Outland for you tonight. We'll talk about the game. O Vuladin, ele era staff da GDQ até ano passado, ele tá praticamente desde o começo aí. I just gave mine and on the couch. My name is Gromelios. I'm half coordinated. Cyborg, você conhece sobre esse jogo? Pô, cara, a partir de agora, pode me considerar especialista, né? Ô, louco, duvidei. Yeah. That as well. Very, very important function. I've played the game before. That's true. I just haven't gone fast. I guess I will say one last thing before we start. Unfortunately, if you do enjoy this run, you can't actually currently buy this game on Steam due to it's not like it's nothing about the developer. I don't know exactly all the details, but it is a great game. Housemarque makes other great games like Next Machina, which is also on the schedule. So check that stuff out. Make sure Ele tá comentando que a versão do speedrun do jogo é uma versão anterior do jogo. Esse 84 é um dos patrocinadores do evento. Good luck, dude. Good luck. A gente começou aí. Alright. So as you just saw in the opening cutscene, which I skipped, this is Outland. I am John Outland. O world recordista do jogo é o próprio Vulagin, né? Ou Vulagin, como é que se pronuncia esse nome aí? Eu acho que é Vulagin mesmo. Vulagin. Ele tem um tempo de 1 hora, 2 minutos e 37 segundos. Ele pegou esse recorde há 4 meses atrás. E nós temos um brasileiro na 5ª posição, com 2 horas, 23 minutos e 34 segundos. Tem mesmo? Sim, temos um brasileiro que corre esse jogo. That would be, some sort of sorcery or something. Ah, That'd be impossible. Grande Pentalex. Um abraço para o Pentalex. Boy, we're really bad at foreshadowing. Pentalex, que inclusive é moderador do... And we're gonna, make use of it immediately to break these barriers, and then enemies are gonna start showing up. Um dos primeiros runners aí de Outland. Is these blue orbs that, if I did touch them, they would damage me. And I'm making sure not to do that because I really don't want to take any damage. But right now, since those are colored blue and I am colored yellow, I will take damage from them. O jogo é um plataformer, ele tem uma mecânica de cores. Really liked a little bit that have a similar mechanic. So yeah, this game is very much in that vein. I believe it has been said to actually been inspired directly by to some extent, but I can't say that for sure. But for now, the only colors you're going to see are yellow and blue and the lovely colors of the jungle. Por enquanto, as cores vão ser o amarelo e azul mesmo. We're going to get abilities, we're going to, improve our capabilities. Pode falar, Cyborg, vontade. O Bimbola perguntou se tem run de Ori. Sim, existem runs de... Existem runners de Ori, sim. Green hearts, very clear. And I am never going to get more than that because Ori que já teve em alguma GDQ, não lembro em qual agora. Using the money that I've been collecting, which we'll get into a little more detail about in just a bit. And these are located at there's statues throughout the game world where you can buy these upgrades. And I actually don't want to buy health because I want to spend the money. A pergunta é se teve comentário em português aí desse torneio. Get to that in a little bit. The number for you to keep in mind is 30,000. That is how much. Ori and the Blind Forest é um jogo um pouco Metroidvania também. As we fall back in time, we will find out all about our ancestor. This is Steve Outland. And Você pode responder aí. Steve Outland had the ability to channel the power of the two spirits. Então, agora ele trocou pra cor azul, aí ele trocou pra vermelha. Então, quando ele tá da mesma cor, ele não toma dano pro... Ele não toma nem causa dano. Quando ele tá com outra cor, ele causa dano na oposta e toma dano da oposta. E as plataformas ele só consegue interagir com as que estão da mesma cor que ele. I'll be doing a lot of color swapping right here in this flashback. You might also notice I have 6 health. And boy, I wish I got to keep that. If any of you
out there watching this are like glitch hunting. Oh, beautiful! Thank you so much. Glitch hunting type folks. Feel free to try to find a way for us to skip the power loss here. I know that there's stuff like that in like Metroid Prime games. I would love to have that here. But for now, we're just vão ter mais cores. Por enquanto ele tem aí o azul, a vermelha e a amarelo ou laranja, depende da sua visão de cores. You're gonna be really underestimated. Yeah, no, I mean, oh, sick, dude. This is gonna be a world record. Se não tiver mais, é clubismo. Very not actually. Very much not. Claramente preconceito se não tiver mais coisa, obviamente. But we are climbing the ladder to the final boss, the Sisters. The theme of this game is something about it's very thin, but it's something about like creation and destruction. The A Sisters, escada do mar aí, quando pega they kind of 70 represent the light and estrelas. the dark, the kind of paired forces. But apparently, for whatever reason, they just want to destroy everything. É uma propaganda da Pepsi. So they'll Claramente aí. O Goiano, que é o nosso repórter de campo, acabou de falar aqui, ó, teve run na GDQ em 2015, na SGDQ 2015, na GDQ 2016, 2017 e 2018. Obrigado, repórter de campo aí, pelas informações. A história do jogo é que tem a Pepsi lá, que é uma dualidade, e elas brigou, e você é tipo um Pepsi Man que troca de cor. E precisa restaurar a Pepsi à sua glória anterior. Não é a história oficial, mas podia ser, porque eu gostei dela. Então, a história original mesmo é que, tipo, o pessoal começou a ter uma visão do passado, aí o cara começou a tomar uns remédios, só que não deu certo. Aí o cara resolveu encontrar um xamã pra descobrir qual que era o problema. Aí o cara descobriu que as visões, tipo, eram, na verdade, tipo, premonições de batalhas de, tipo, 30 mil anos atrás. Aí o resto da história vocês vão descobrir aí, assistindo e tal. The small pots in this game are, you can think of like Castlevania candles. The thing that drops out of them is consistent for each one, and it's whatever thing they happen to put in there. Claramente a história que o Sonic contou é muito melhor. In some cases, it's a little bit of an energy refill, which is a resource we'll see a little bit later on. And in other cases, it's a health refill, which will be really, really important because I'm never getting more than 3 health. And as you might have noticed, damage is O chat tem um ponto aí. Premonição do passado é complicado. Você não sabe, talvez o cara voltou no tempo. É, ele pode ter ido pro passado ter uma premonição do futuro. É, então. E aí vocês estão julgando errado aí. I actually forget the numbers. It's 1250 or 1500. But either way, it's very nice. Os visuais desse game são bastante interessantes aí. Porque cada parte que ele passa tem um detalhe que destaca um do outro, apesar de ser tudo praticamente uma floresta com um monte de cor diferente. Dude, I'm loving the personal attention here, Derek. How you doing? Oh my goodness. So another thing that you just saw me do there, and you'll see me do it, kind of periodic times throughout the run, is of course intentionally damage boost. There will be spots where the projectile patterns are just so annoying. O Coraz ali, ele tem um ponto, cara. Ele tem um ponto importante ali. Mas se ele foi do futuro pro passado, como é que ele viu o futuro e a premonição? Na real, ele viveu o futuro. Mas ele pode ter uma premonição de um futuro mais futuro ou de um futuro diferente. É, então. Toda vez que você viaja pro passado, você tá mudando a linha do tempo. Então, pode ser que ele tenha visto a linha do tempo alterada. Na verdade, não é o futuro do futuro. É o futuro do passado alternativo. O futuro do pretérito perfeito.
Aí só eu vou explicar realmente o que aconteceu na história oficial que eu criei. No futuro ele tomou Coca-Cola. Aí ele voltou pro passado e tem uma premonição que a Pepsi ia brigar. Aí agora ele tá tentando fazer o quê? Tomar Pepsi. Só que é um mundo dominado por Coca-Cola. E é difícil tomar Pepsi. Até porque ele tá na floresta e não vende Pepsi em floresta. But pretty soon we will get the red spirit as well, and that will be very nice, and then we will be really moving. Also, I do like to check up on my doubloon count every once in a while. I'm currently at 12,000, and when I get on that elevator just there, usually I'm at 10. So I'm like super far ahead on money, and that's really nice. And actually somewhat excessive. I probably o pace da run do runner aí, ele tá comentando que ele tá com mais gold do que ele deveria, e isso é bom, porque ele não vai precisar parar pra pegar gold depois. Ou bem-vindos aí todos que vieram do gank do Cell Beat. Essa propaganda infelizmente não é oficial. Tô aqui bebendo água. Ô Coraz, exclamação agenda aí, você tem a agenda oficial, já convertida para o seu horário local. Esteja você no Acre ou em Brasília. O capitão perguntou qual é o recorde do jogo. Atualmente o recorde do jogo é de 1 hora, 2 minutos e 37 segundos, pelo próprio Vulagem. Fortunately, nobody ever dies to the golem. I've never heard of anyone dying to the golem, and we're not about to start hearing of anyone dying to the golem. Yeah, it's a myth. No caso, ou é porque ele não tem o iFood instalado, ou é porque ele não quer pagar o frete, velho. Porque geralmente quando você compra coisa no iFood, às vezes o frete é mais caro que a própria comida, velho. Ah, é capaz, tá sem cupomzinho ali de frete grátis, aí é assim mesmo, velho. Vai ter que atravessar a floresta inteira. E todo mundo sabe que vale a pena atravessar uma floresta pra comer, velho, obviamente. O capitão, não temos normalmente muita quebra de recorde por ser mais um evento de exibição do que aquele grind pelo PB mesmo. Então os runners acabam descontraindo, conversando mais, mostrando coisas que eles normalmente não fazem em run. Mas já aconteceu alguns casos de WR em maratona. Mas normalmente acontece mais na sala de treino, quando o cara tá praticando pra correr na maratona. Aí ele fala, eu peguei o WR, mas não tem gravação dele, então não existe. And you can deal a 3-hit ground combo, and then there's a little bit of ending lag to that combo, and in order to cancel that, I can just jump out of it. And if I do that, I can get in a lot of hits very, very quickly, and there he goes. If you don't get in 11 of those combos in 2 of his attacks, after the second attack, he will actually start like summoning a bunch of rain from the sky. I mean, like projectile rain that damages you. And he'll also summon a bunch of enemies, and it's like 30 seconds of time lost, so you really don't want that. Sim, o Tartarugas Ninja Co-op aí teve WR de 12 segundos. The first one of the Golden Four. No Super Metroid reference here, of course. And we have also opened the door now to go to the underworld. You might have recalled I ran over that door earlier, and now we are just going right in. And we're fast approaching where we're going to pick up the second spirit in the underworld. So now vai pegar mais um espírito aí no Underworld, que é o mundo de baixo, segundo jogo. Interesting and, you know, a little bit challenging. But like it's just kind of pretty, and you know, there's some neat stuff going on. But once you get the darkness spirit, it becomes incredible. By the way, that slide under that jellyfish is like the reason that Isso é realmente um bom ponto. A Fanta, ela é da Coca-Cola, então além do cara estar lutando pela Pepsi, ele está lutando contra um monopólio, velho. Que é algo muito importante.
Nice job, Fullerton. É verdade, o cara é o... That screen is also not very que é a comissão de alguma coisa. But yeah, now this is the screen now where we will Não, be então, picking ele up ganhou 12 segundos do tempo do WR que ele tinha. Que eles tinham, porque era uma run co-op. I can actually just like take my time here and do all Ele the foi stuff 12 segundos mais rápido que qualquer outro tempo gravado que tinha sido mais rápido. Kill a couple extra enemies. I'm at 15,000 doubloons, which again is just ridiculously far past where I would ever really need to be at this point. I might get shot here now. It's important to know a lot of times that he is like standing around collecting money. He is just waiting for a cycle of something, so he's not really losing time. Here though, very Here, much though. time. That was weird. A movimentação dele aí parece que ele... I'm definitely not gonna die to this jelly. Because I'm gonna Ele die to tenta correr para ser mais rápido, mas em alguns momentos ele não precisa ser tão rápido porque ele depende de ciclos, como nessa parte aí. Então não adianta muito ele ser mais rápido porque ele vai ter que esperar de qualquer jeito a hora que ele chegar ali. John Outland has very sensitive toes. Yeah, it's Nesse caso ele já tinha perdido um pouco de tempo antes, aí chegou ali no mesmo ciclo. But yeah, this section is mostly just very challenging movement like that, threading that needle. And then here, as we come through this area, I need to beat that laser out, kill this dragon real quick, kill the ending lag with a jump out of that so that I can clear the second laser there, or the third laser. I damage boosted the second laser. And now we're at 1 HP, which is really where you want to be in general when you only have 3. And this is the Dark Spirit. You now have the completed portal gun. Congratulations. Thank you. Interessante que ele diz que o ideal na run é ter um coração só. Então ele toma alguns damage boosts. My bad. Só que ainda assim fica muito arriscada a run por ter justamente aí só um coração. Alright, so we've got both spirits now, and things are gonna get pretty real pretty quickly. But first we gotta backtrack a little bit. For a Metroidvania, this is a little bit, I wouldn't call it linear per se, but just the structure of the game is more oriented around... O jogo é um pouco Metroidvania, como vocês podem ver aí, as habilidades que tem que ir num lugar buscar e depois passar de novo para um lugar para ir para o outro. Mas ainda assim o jogo é um pouco mais linear do que o esperado. Você acaba não voltando muito para os lugares que você iria. You'll basically pass a thing that you're going to see again very, very shortly, and then, go get a new ability and then get to use it on that, which of course is a very, very common Metroidvania trope. Here are bombs, by the way. We're gonna use them sometimes, I guess. They're not particularly special. Ow, that was rude. Sim, tem algumas runs também que você causa mais dano quando você está com menos vida. Então você joga sempre com menos vida. Ou você começa com pouca vida e aí você perderia tempo buscando vida e você joga com pouca vida o jogo inteiro. Doações dos jogadores A e B. Uma referência muito antiga aí que o runner entendeu, eu não. Também não. Ó, o Pine 145 doou $400 aqui. Médicos Sem Fronteiras tem sido minha favorita caridade por anos. E aquece meu coração toda vez ver a GDQ juntar tanto dinheiro pra eles. Um shoutout pra Sound Voltex, que é uma dos patrocinadores do evento. E a comunidade Round 1 SCM, que se eu não me engano é de arcade, que tá por lá também. We have $100 from Cult. Fu La Jin. Oh man, I'm feeling the love here. Thank you. Doação do Ryan Lutz de $200. Amo Doom, amo SGDQ e amo Prolix. Capa Pride. Tá certo. Alright, so we're coming upon the next upgrade here. Just a lot of oh baby, okay. Well, this section became more exciting than I needed to. But yeah, just some interesting movement, trying to navigate your way through different things. Lembrando que esse jogo ele é um jogo que ele incentiva as speedruns, já que o próprio jogo tem um modo arcade onde você tem um tempo determinado para passar uma parte do jogo e derrotar um boss. Então isso é uma forma de meio que atrair um novo público.
para speedruns, que é bem interessante. You now see a yellow energy ball, and that energy ball is usable to perform one of several different things that we'll get over the course of the run. Smite will eat one of those. Ele tá com uma bola de energia ali amarela agora. And then in order to regenerate energy, you have to actually kill things. Energia que ele vai usar em alguns momentos aí com uma habilidade específica. Por exemplo, essa espadada aí. Só que ele tenta evitar usar energia ao máximo. Porque tem só alguns locais que ele consegue recuperar essa energia. This movement just looks crazy to me. Yeah, that room is like, I think a good signal start of just how complicated things start to get in this game for that movement. Oh yeah, it's very complicated. Acontece, porque quem nunca teve uma caganeira aí, não pôde trabalhar, a pessoa fica impossibilitada de sair do banheiro. Não estou sugerindo nada pra ninguém. É só comer um X de 10 que tá tudo certo. These spiders can sometimes eat that mine and prevent it from blowing these things up. This jump is really awkward, and so is this one, and this one. And we managed to make it through without dying, but oh, don't worry, that's just the first. Gente, um X-tudão de 10 ia bem agora. Nossa, demais. Então, Bimbola, Katana Zero é um jogo que saiu recentemente, né? Então fica meio difícil deles trazerem pro evento. This is how they get you to play longer, right? It's just give you more make work. I thought I could do that, but I very much can't, and now I'll probably die for my hubris. Ele se arriscou ali num pulo. Tá no peido agora. Ele tá preocupado em morrer, mas como pegou o checkpoint, ele tá safe já. Por enquanto. Okay, alright. I was trying for a... I'm just not gonna say anything for... I hate that one. That one in particular. The one that I just pointed at that you can't tell because you don't have a... Ele cutucou o que ele não gosta lá. Infelizmente não temos a câmera do dedo dele. I heard a yes from the crowd. Thanks. Alright, we'll just wait this one out for just a second, and then just jump a little later there. Alright. You can see how these cycles that Half mentioned, you can see how much they affect the movement. Oh yeah. And you end up waiting so long. Incidentally, there's an energy upgrade. We could buy it there if we already had 30,000 doubloons, but we're at 19.5 thousand, which is actually an incredibly high amount for right now, but that gives you an idea of how unlikely it is that we would be able to buy that one. So we have to pick up a different one instead that requires going out of our way a little bit, but it is still much faster to buy it than not. Ele vai precisar de um outro upgrade de energia. Ele passou por um local que ele podia ter comprado um de 30 mil. Mas ele, ele tem 19 mil agora e isso é muito pro momento que ele tá. Então ele, mais pra frente na rota, ele vai fazer uma outra volta pra comprar em outro local. Que perde menos tempo do que farmar dinheiro quando ele passa por ali. Precise movement and navigating puzzles, but it's not. There's nothing to really talk about in particular. So, Soraya, you are welcome to take it away once more. Absolutely. We have $250 from Loctite. Had to donate with my two favorite runners, Vulagen and Quinteus, é interessante pensar nisso, mas você tem que considerar outra situação. O anel corrompe as criaturas. Quanto mais poderosa a criatura, mais fácil ele consegue corromper ela. E aquelas águias são semideuses na Lord of the Rings. Então são um dos seres mais poderosos que existem pra você corromper com o anel. Por isso que eles deram pra um hobbit, que é uma criatura de poder inferior, que o máximo que ele pode fazer é ficar invisível. Então, mesmo que ele tivesse corrompido, não teria muito impacto aí no mundo. Refutado. Mas tipo assim, e aquele dragão lá? Eu vou falar que o meu conhecimento de Senhor dos Anéis é o mesmo que eu tenho desse jogo aí.
É quase não. Mas tipo, e o dragão lá? Ele não poderia matar as águias lá no roleplay? Não tinha um dragão lá? Não, tinha a torre lá, pô. Ah, o dragão é de outro filme. O dragão é do Hobbit, pô. Não é igual não, tô zoando. Tô zoando, calma, tô zoando. É, mas é quase a mesma coisa mesmo. To cancel your like landing animation when you fall. You might have noticed if I fall long distance, I'm always like either sliding out of it. Ah, só errei por uns 300 anos ali. Suave, tá safe. Talvez mais, talvez um pouco menos. Quem nunca? Quem nunca? Pô, de 1500 pra 1800 não muda nada não, pô. Tá de suave. É tipo o 0 e 8, de 1800 pra 1000 é a mesma coisa. É, pô. Sabe, toda vez que eu vejo um jogo assim, eu fico pensando, quem foi o cara que construiu toda uma engenharia de uma porta que o vitral se divide em 8 pedaços e cada pedacinho se espalha? Tipo, cara, imagina o trampo que é fazer isso, velho. O engenheiro em game ter feito isso, cara. Nossa, mano. Olha lá, ó, de Hobbit pra Senhor dos Anéis são 60 anos. Aí meu erro é menor ainda. Pera aí, que só funciona o contrário, velho. Eu te empresto 1000, você me pagar 1800, eu nem vejo. Nice thing is the checkpoints you right now before the next phase, but here's the next phase. I feel like it speaks for itself. Like, come on. Ele tá num boss aí, vocês veem que ele tá azulzinho e tá tudo laranja. Então tudo aí quer a bunda dele. E a plataforma virou a mãozinha e levou ele embora, inclusive. E qual que é a história desse boss? Esse boss aí é o espírito da Fanta. E ele tá querendo que você seja um cara legal e não beba Pepsi. Opa, o boss mudou de cor, fui refutado aqui automaticamente. If you died to the boss, it's really hard. Here's, you know, a little bit of a like helper mechanic. I would believe either one of those things, but in either case, it's okay. É, ele acabou morrendo de novo, mas ele tava... Não, ele não morreu, ele só caiu, tá bem ainda. Foi proposital, pô, é pra manipular o RNG. Não, então, ele tá comentando que o boss ele tem um certo RNG padrão no começo, só que parece que quando você morre ele fica um pouco mais fácil, porque o jogo pensa, pô, você é meio ruim, vou facilitar aqui pra você um pouco. Cool. Okay, so I was able to reset her to her final phase of being in the center of the room. She's red. Conseguiu resetar o boss pra continuar ali no mesmo ataque, ficar no meio da tela, que fica um pouco mais fácil de acertar. Apesar de ele não poder mudar pra cor que ele quer, com a frequência que ele quer. Alright, there we go. GG, nice. Well done. Conseguiu matar o boss. I honestly think I was more nervous for this boss than for the final boss. Oh, goodness. So we're through with that. That's 2 out of the golden 4 down. And again, as mentioned, you know, once you beat the boss of an area. Esse é o boss dos corotes de sabor. Entendi. Actually, you see to the right there, there's a door just sitting right there that is blocked on having the darkness spirit. You have to be red in order to activate that switch. But actually, the door that blocks city is right here. I just ran under it. So that's the one that would have actually blocked me. So even if I'd gotten the darkness spirit, backed out of Underworld and come back here, I still wouldn't have been able to go to city. So speaking of city, city is where we start getting some very, very interesting combinations of projectiles and enemies. And here are these dudes who drop mines, which is really annoying. Not a fan. That is not how you navigate any of that, but sure. Oh.
tried to time the switch, and you see the checkpoint right there too, immediately to the right of where I was. But it's fine. Yeah, things get real in City, and then they get more real in the next area. But like even in City, you start to see how difficult and like rude this game is going to get. Basically, like that, for example, it is. Oh gosh, stop, please stop. No, that's not the color that he is. I would like to note that like the hitboxes on these axe-wielding enemies is very generous. The fact that he's jumping over them at all is more of a testament to skill than anything else. That swing is wide. Eu acredito que nessa categoria não, ele só faz otimização da rota mesmo. Ele até comentou que tem um lugar que ele tem que ir que é muito longe e ele espera que tenha um glitch parecido com o de Metroid Prime, por exemplo, para ele conseguir esquipar completamente. Red, blue, red. All right. So I actually counted that out loud because I just want to demonstrate, like in a lot of cases. Oh God, okay. In a lot of cases in this game. Yushin, vou dizer que tô ficando um pouco confuso porque ele só queria beber Pepsi, mas aí o azul agora tá atacando ele também. Talvez ele esteja redescobrindo aí a sua saúde líquida e percebendo que todos os refrigerantes fazem mal pra ele e tá indo buscar um suco agora. Só que aí as empresas de refrigerante não querem que ele vá tomar suco e estão tentando impedir ele aí com todos os seus poderes. Ou talvez seja o Guaraná Jesus que seja... Guaraná Jesus que é da Coca-Cola, e aí você resgatou aí a lore oficial do jogo. Guaraná Jesus é da Coca-Cola? Mentira. Sim. Sério? Caramba. Pô, não tem nada que eu beba que não é da Coca-Cola, fodeu. Pra você pode estar numa quest igual a desse cara aí. That's a good tip for speedrunning in general, I think. Yeah. If you don't make any mistakes, it's really easy. And life, really, right? Todos nós somos NPCs. Pior que a vida é isso mesmo, né, cara? Quando a gente vê, a gente virou um NPC. A gente tá trampando 30 horas por dia. E é isso, tá ligado? Pô, nem me fala, mano. Será que você está vivendo ou você está sobrevivendo? Pense nisso. Fica a reflexão da madrugada pra vocês. As verdadeiras questões da vida. E tudo isso começou porque o cara queria tomar Pepsi. Ah, mas a bad trip sempre vem nessas horas, velho. Nas horas que você menos espera. So as we're progressing through City, I mean, maybe now is even a good time. I'll give kind of the flashing lights warning. So in a little bit, in a couple screens in City, I'm gonna pick up an ability called Charged Attack, and Charged Attack is gonna be really useful for some skips, which means I'm gonna be. Será que você existe, caramba, velho? Aí essa é uma pergunta difícil. Exatamente, porque você não pode responder ela. É, não pode. Porque, por exemplo, se eu existo, como que eu posso garantir que os outros existem também? E como que os outros podem garantir que eu existo? Eu posso só ser uma voz no seu computador. Na verdade, eu sou uma voz no seu computador. É, então, viva com isso. It's not as bad as it sounds, but you know, just make sure to take care of yourself. It'll be clear within one usage what Bulo's talking about. Oh, God, I jumped too late. All right. Pô, se eu for um personagem de The Sims, o cara tá me controlando muito mal, velho. Na moral, velho. Pô, pega umas manhas de dinheiro aí, de, sei lá, velho, de habilidade. Porque tá foda. Pô, pense assim, se você é um personagem do The Sims, você gostaria de ser controlado por um speedrunner? É uma boa pergunta. Quantas vezes ele vai me resetar? Então, Thank you, Dad. Love you.
Cara, eu tenho uma história muito boa pra contar, cara. Pode contar mesmo ou... Não é nada de inapropriado, não, eu juro. Não, pode, pô. Então, o pessoal tava tendo aula de inteligência artificial na faculdade, né? E, tipo, os moleques criaram um carrinho que desviava de bolinha. Aí que tá, o carrinho, na programação, toda vez que o carrinho era destruído, ele entendia que ele não poderia ser destruído. Aí ele começava a desviar das bolinhas, né? Aí acontece, a gente criou uma função pra fechar o jogo mais rápido, né? Que é, toda vez que eu clicar em X, eu destruo o carrinho automaticamente, aí o jogo fecha mais rápido, né? Porque você para as funções. A gente foi lá, fechou o jogo 3 vezes. Aí na quarta vez o jogo não fechava. Aí a gente descobriu que a IA que a gente criou tava impedindo o jogo de ser fechado, velho. A gente ficou cagando de medo, velho. Mas aí, vocês não estavam trabalhando com lógica, pô. Se o trabalho da IA era não ser destruído, pô. A gente trollou, né, velho? Mano, eu fiquei com... A galera ficou com medo, velho. Pô, mano, o bagulho aprendeu a não deixar o programa ser fechado, velho. Eu fiquei com medo, velho. Aí, ó, o Yushin falou certo, é porque a IA do jogo não quer deixar o carro destruir. É isso mesmo. Aí a gente tinha que desligar o PC, filho, tirar da tomada, velho. Mano, eu fiquei com muito medo, velho. Aí eu fiquei pensando assim, mano, se eu sou um aluno merda da faculdade e faço um bagulho desse, imagina quem tem dinheiro, quem é inteligente, por que os caras não fazem, velho? Pra você ver aí. E a gente aqui só queria tomar uma Pepsi. Sim, voltamos pra Pepsi de novo. E eu nem gosto de Pepsi. Pô, eu tomo qualquer coisa. Puta, os bots vai dominar o mundo, sim, velho. Particularly if I'm on 1 health, it's like almost guaranteed that an enemy will drop a health pickup if I take them out. And if I'm on 2 health, like there's a decent chance. And then the higher you are, I mean, obviously if I'm on 3, I'm never gonna get a refill, but that's fine because I'm already full health. So the Flower Gardens, this is where we are going to pick up the charged attack ability, and we are also, of course, going to re-emphasize the kind of the flashing lights warning as soon as we get that. But also this area is just really, really difficult. Ele vai buscar o ataque carregado. Ele já tá passando o aviso aí de luzes piscantes. Você aí que tem problemas de epilepsia, tome cuidado. É só piscar junto, entendeu? Quando a cor piscar, você pisca junto, aí você não vai ver a cor piscando. Confia. É uma boa estratégia. Ah, de nada, cara. Precisamos, tamo aí. A lot of wall jumping too. Wall jumping in this game a little bit slow, but it does get you where you need to go. So there is that. That platform right there, you can't make that. O wall jumping é meio devagar nesse jogo, mas ele não tem o que fazer. Ele precisa do wall jump para chegar nos locais. Ele tá incentivando vocês a participarem aí da leaderboard, talvez descobrirem glitches aí pro jogo. Boparem ele. Gente, lembrando que isso é um convite sério. Todo runner quer que mais pessoas corram o jogo dele, porque a melhor coisa de fazer speedrun é justamente ter uma comunidade e poder falar do seu jogo, entendeu? Para as outras pessoas. Porque, por exemplo, você dá match na gatinha no Tinder. Porra, você não vai conversar com ela sobre o glitch do Outland que se muda de cor, entendeu? Você não vai, entendeu? Aí o cara fica, pô, eu queria conversar sobre isso com alguém. Aí o cara tem que montar a comunidade do jogo dele. Allows you to actually, if you jump out of the charge attack, it allows you to conserve some of that momentum. And so you can, cover a slightly longer distance on your jump. It allows you to break some, like, walls and things like that. It deals damage, which is very nice. I'm at 27,000. Já pensou se esse jogo fosse co-op? Mas tem a categoria co-op. Mas tem a categoria co-op. Tem mesmo? Então já vou contar pra vocês a história aí. A história é você dá match na gatinha do Tinder e vai beber uma Pepsi com ela.
open the door. E aí o resto é tudo a mesma coisa. And of course, we haven't defeated the Sim. boss city, so the door to the next area, Sky, is not open. So we're gonna skip it because that's what you do. It's a speed run. And this is using. Só que ninguém corre o co-op, velho. Ninguém correu. Mas a categoria tá lá criada. But you can cancel that in mid-air with an air slash with your sword, and then you can charge attack towards the wall like this. And you can do this once a second, and you can gain height. And now I'm gonna stop talking because this is really, really hard to do. It gets harder once you go off screen too. One cue for this, if you pay attention to the camera zoom, you'll kind of see at the top of the screen it starts to dip further and further down into the rest of the scene. Yeah, he wants to get at least halfway about before he goes off. That's the cue. Has to get high enough to get over the wall that Gula mentioned. Por incrível que pareça, ele tava lutando com um boss aí. I thought I was gonna get high enough to save it, but since we get to do this again, hey Soraya, how's it going? What's up? It's going pretty great, and we have a. E vai ter que fazer de novo, hein? Deu ruim. Who says, I just got up out of bed, but I heard that Vula wants some greetings from Germany. Here you go, friend. Esse é o boss secreto da máquina de refrigerante. Ele pôs o dinheirinho dele lá e aí não sai nem o dinheiro, nem o refrigerante. Aí ele tá fazendo o quê? Batendo na máquina, que é essa parede aí à sua esquerda. Mal saber ele que não vai funcionar, ele perdeu o dinheiro e o refrigerante. E o guardinha vai escutar o barulho de você batendo na máquina, vai ficar puto e vai te expulsar, porque é isso geralmente que acontece. Na verdade, ele tá tentando perceber o que ele tá tentando fazer agora. Ele usa isso pra subir a parede. E aí ele quer passar por cima daquela barreira na direita pra não ter que lutar com o boss. Então, ele vai subindo na tela, ele faz uma contagem pra ver a altura que ele vai estar. E ele vai tentar pular por cima da tela. Shout out to Soraya, who's doing a phenomenal job as host. Thank you, Matt. I agree with that. Thank you so much, Soraya. Oh man. Let's agree. Não, em alguns casos pode acontecer mesmo. Agora ele conseguiu passar pela barreira e foi embora. Uma salva de palmas. Olha, obrigado. Ó. Na hora, pessoal. Charge attack is performed by holding the left trigger for 1 second to charge it up, and then release the left trigger to perform the attack. Ele, tipo, pra ele dar o ataque carregado, ele aperta por 1 segundo tipo o R2 esquerdo, o L2, e solta, enquanto ele tá tipo, pulando e se movimentando, e isso cansa muito a mão. Is that the tallest one you have to do? Yes, it is actually. However, it's not the most. I'm of two minds. Oh my goodness. I'm of no minds about it right now because I'm trying to figure out how to play any part of this video game. Yeah, we'll just get on that. Yeah, sure. Good. Eventually something will happen. E esse negócio de cansar a mão é algo que, infelizmente, atinge muitos runners, né, cara? Muitos runners acabam tendo um problema de ler, né, por causa de... Alguns não são nem runners e ficam com a mão cansada também. Sim, não só jogando videogame, né, com outras coisas também. Dando autógrafo. Mas aí, fazendo um shout-out aí pra comunidade, tá tendo torneio de Aladdin. Esse é um jogo que cansa muito a mão pra grindar ele. Estamos nas fases finais aí já. I would say there's like a higher stake, one of those wall climbs later on, but that one is like, it is definitely like R2, in tá. a row, probably. I say definitely, probably, good, excellent, solid commentary. Exatamente, é o R2 do outro lado. É a outra direita, tá ligado? Alright, so we're doing a little more of this right now, so if it was, again, if it was uncomfortable watching this, feel free to look away for a bit. You don't have to tune out. You can certainly look back after we finish this. Oh my gosh, please. I'll just stop. Shadow, acredito que dessa vez não vamos ter nenhum brasileiro, mas já tivemos aí brasileiros em versões anteriores. Tivemos Hugo Farfan,
fazendo Dungeons and Dragons Shadow of Mistar, é isso, não é? Sim. Tivemos o Vlad correndo Celeste. Freedom Planet. Freedom Planet, desculpa. Teve o RDD, E teve jogou La Mulana e um outro Luiz jogo que eu Miguel. esqueço agora. Luiz Miguel com Mega Man X também. O Madu, Isso. X3. Now we're lower. Por enquanto foram esses aí, os felizardos que foram pra GDQ. Podia ter mineirinho de novo. Não, cara, não faz isso não. Because it is like the boss of the city is actually like even more of an auto score. Come on, dude. Even more of an auto score than the actual auto score boss that I mentioned earlier. So it's not the boss you want to do. If you could skip one boss. Esse evento tá acontecendo em Minnesota. So it's very convenient that we do get to do that. Vou pegar a cidade pra você que eu esqueci agora, em Bloomington, Minnesota. Sky is actually, I think it's the longest area in the run, although Underworld's like very close behind. And it is Mineirinho é um jogo brasileiro que na verdade não chama Mineirinho, chama Ultra Miners Adventures. Ele teve na GDQ, que foi um bloco de jogos ruins. They are a nightmare. Just because again, they switch colors, so you have to appropriately react, and they do it very quickly and very often. Como funciona a escolha dos runners? Então, eles abrem as inscrições e você tem que mandar um vídeo da sua run e você explicando a sua run. E eles têm os critérios deles, eles escolhem baseado no jogo, tempo, eles têm os critérios deles de como eles vão escolher. Disponibilidade, tem runner que só pode um dia ou só pode no outro. The fish bob is just so weird that it's very difficult to handle, even if you know like it's supposed to follow a given pattern. Já houve speedrun de Stardew Valley? Provavelmente sim, existe speedrun de Stardew Valley, mas eu vou confirmar aqui pra você. Lembrando que pra você conferir, você tem speedrun de Stardew Valley sim. Para você conferir essas coisas, você pode olhar no site da speedruns.com, provavelmente a maioria, quase todos os jogos estão lá. Pô, Mark, tem alguns eventos brasileiros. Tem a Brat que aconteceu aí em maio. Tem a Speed Serra Mar que tá pra acontecer, acho que em agosto, se eu não me engano. Tem a Speed ND que costuma acontecer mais pro fim do ano, se eu não me engano, em novembro. O pessoal tem se organizado em suas regiões para fazer eventos presenciais. Em setembro aí, a Serra Mar. Tem a maratona online também, né? Sim, tem a maratona online no canal aqui, aí cada um faz da sua casa. Na GDQ ainda não teve start. We will be back here in just a moment, but first we gotta go pick up a required skill called launch in this area, the Haunted Hills. The funny thing about launch is it seems like a really amazing skill. It's like, oh yeah, you can launch yourself in any of the cardinal directions off these like. Talvez tenhamos a Shimaruns aí. Novidades em breve. Talvez tenha a Queijoton também, que vai ser a de Minas Gerais. Queijoton, eu iria. Pão de queijoton eu acho melhor. Boa ideia. We're also gonna fight a mini boss here, I guess. Another one. Yep. This one's a little bit less fake. Like we're not just going to pretend it's there. Vai ter run de Breath of the Wild. A Brat desse ano já foi. Foi em março. Foi começo de março. Ó, tem a Trenton ali também, que é um bom nome. A Trenton, bom nome. Tem a Cobreaton aí, que é uma maratona secreta, que está dentro de outras maratonas. Toda maratona pode ser um Trenton, entendeu?
it does look cool, but yeah, it's a little bit limited use. Turns out charge attack's way better. Então, sobre esse assunto aí, eu prefiro não me pronunciar muito, porque eu não estou sabendo de nada. Sou um Hellis mortal aí. Então... It's fine. Everything's fine. Oh wait, this guy's gonna kill me. Oh my god. I forgot about that. Talvez tenha, talvez não tenha. Don't roll slower. Oh god. Okay. It's fine. Não, a SPDD tem desde 2017, se eu não me engano, 2016. A Brat também tá desde essa época. Back to Holy Mountain. Hey, remember, there's 30,000 doubloons that I needed for the entirety of the run. Indústria de games brasileira, essa é uma boa pergunta. O Cyborg, inclusive, é um dos melhores caras pra responder isso daí. Só antes dele vir com a resposta dele, eu queria fazer uma divulgação gratuita. A Nuvem tá com uma campanha de arrecadação para a campanha do agasalho. Eles estão vendendo um pacote de 6 jogos brasileiros por R$20, todos com chave na Steam. E o dinheiro que você paga nos jogos vai direto para a campanha do agasalho. Então, eu recomendo aí que vocês entrem no site da Nuvem e deem uma verificada. São 6 jogos brasileiros excelentes. Alguns que o pessoal não sabe que são brasileiros, como Chrome Squad, como No Heroes Here, ou No More Heroes, eu sempre esqueço o nome. É No Heroes Here o nome do jogo. E aí eu passo agora a pergunta pro Cyborg aí. Você pode falar sobre a relevância da indústria de games brasileira, você que é um runner aí de jogos brasileiros. Então, cara, a nossa indústria, ela é uma indústria que vem crescendo bastante nos últimos anos. Mesmo com o país em crise, a nossa indústria vem crescendo. A gente tem diversos títulos aí, quase todos são jogos indie, né, obviamente. Nossa indústria ainda não é capaz de produzir jogos AAA. Talvez os títulos aí que a galera mais deva conhecer seria o Oniken, o Chrome Squad, jogos muito bons. A gente também exporta muita mão de obra especializada lá para fora. Por exemplo, o diretor de animação da Blizzard é brasileiro. O diretor de combate de Assassin's Creed diretor de combate não, o programador de combate do Assassin's Creed é brasileiro. Então a gente os artistas de Celeste são brasileiros, por exemplo. Então, o que acontece na nossa indústria é que quando o cara é muito bom, ele tende a ir lá para fora e trabalhar em outras empresas. E as empresas daqui são empresas que produzem jogos indie, assim, de excelência, assim. Tem vários jogos de bastante qualidade. Recentemente saiu Redo, que é um Metroidvania. Saiu Dandara também, que é muito bom. O responsável pela arte do God of War BR também, do God of War também é brasileiro. Então é isso, cara, a nossa indústria, ela engatia a passos largos, vamos dizer assim, mas está crescendo bastante, tá sendo bastante interessante. Né? E tende a crescer mais. This is the worst screen. I mean, I hate the underground river, but this one's real bad too, as far as like trying to get through here quickly just because of that. Então, Mr. Sonic, eles arrumaram bastante coisa do jogo, cara, sendo bem sincero, assim. Recentemente saiu uma atualização que eles corrigiram muitos problemas que o jogo tinha. O jogo melhorou bastante, de verdade, assim. Talvez o projeto mais ambicioso que a gente tem atualmente seja o Adore, quem quiser pesquisar aí. Ele é um... Eu vou falar desse jeito, mas não levem tão a sério, assim. Tipo, ele é uma mistura de Pokémon com roguelike, assim. Ele é feito... Ele tem uma visão de cima, mas ele é 3D, assim. Vai ser um jogo bastante interessante, que eu tô bastante ansioso pra jogar e talvez fazer runs. Tem que ver também como é que vai ser. A questão é apoiar, cara. Os dois principais problemas da nossa indústria é falta de apoio da nossa própria, de nós mesmos, assim, dos próprios brasileiros, e financeiro também, sabe? Chama Adore. Vou pegar o link aqui.
Oh yeah. In general. Ah, tem o Blazing Chroma também, que vai ser um As jogaço aí. yes, in general, Vai they're sair very pra Nintendo satisfying to Switch. watch, including the charge dash through those enemies. It just moves very smoothly. Okay, now I gotta do something kind of awkward here because of that. Aí, ó, botei aí o link da notícia sobre o jogo brasileiro. Okay, yeah, that. Okay, good. Yeah. Hi, Soraya. How's it going? What's up? How are you doing? I'm doing great. I have a $10 donation from Zowing. Hey, Villagin, sitting here with a Sim, tem o Horizon Chase Turbo, que é muito bom também. Que começou como um jogo de celular, né? Aí a PlayStation entrou em contato com eles. Oh yeah, let's do this. We're fine. Yeah, that's not health. Okay. O nome desse jogo aí, o Coraz, eu tenho ele, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu joguei ele. É alguma coisa bônus, cara. Do we grab the? Yeah, we're okay. Yeah, it's good. It's fine. It's cool. It's always fun. We're near the end, right? Like we're almost done with this, right? I don't have to worry about how much longer. Chama Blade and Bones. Sim, ele já saiu. Cool. Yeah. Okay. Olá, Vice Vega. O jogo que você está vendo agora na tela é Outland. Plataforma Metroidvania. Onde a principal mecânica do jogo é que você tem duas cores e você tem que alternar entre elas. Tem 3. 3, pô, foi mal, tem 3. Mas as predominantes são laranja e azul. Yeah, it's like practically 100% without being 100%. And boy, when it's not 100%, it sure sucks. All right. So we are nearing the final stretch here in Sky. This is the room right before the boss of Sky, the final of the Golden Four, as it were. Of course, which we have killed 2 of. I'm just gonna wait for that to not die. But again, same deal. Just gonna be a little careful there. Fortunately, there's like 2 health refills right here, so if I taken any damage, I could still be at full before the boss. So hey, remember how I was telling you how much how the High Priestess is so awful that it's worse than a boss that is literally 2 auto scrollers. Oh hey. Aí temos mais um boss, né? 2 auto scrollers. Oh man, so the way this works is I'm stuck in this thing. Now the winged serpent breaks me out. And as you might see, they have the laser that's firing there and breaking the platform behind me. But I, like, even without using charged attack, Esse não, Corazon, interessante. So, like, I can do almost whatever I want on this phase, and I just have to get through a bunch of obstacles, and then at the end, there will be another locked room, exactly the same as the first, and guess what happens from that one? I'll give you a hint. It rhymes with Schmado Schmore. Yeah, no time lost. Woo! Só um último adendo sobre a nossa indústria aqui, que eu acho que é até importante falar, que daqui a 2 dias vai acontecer o Big Festival, que ele é o maior evento da nossa área em questão de... O maior evento, acho que da América Latina. Essa questão de jogos indie daqui da área. Você vai poder jogar as novidades aí de jogos da América Latina. Lá tem premiação de melhor jogo. É um evento bastante interessante lá. É, o maior festival de games independentes da América Latina mesmo. Vai ser na Avenida Paulista, 735, no Clube Holmes. Acho que a run mais longa dessa GDQ vai ser Chrono Trigger, Glitchless, vai ser 6 horas e alguma coisa de run. Inclusive a última do evento. De graça o evento, gratuito. Is the part that's not an auto scroller. I mean, okay, this cutscene's an auto scroller, but like whatever. So the winged serpent's gonna come in and shatter this thing, and I'm going to land on its back. And it's got 3 big, like, orbs on its back.
And they're going to be different colors. Tem I'm gonna have link to do evento? stomp them using Tem, peraí. the stomp ability. And there's also going to be mines raining from the sky, because that's what you want. So we're gonna have to break a couple of these, and then the fight starts. I'm gonna not die on this because it is hugely costly to die here. So instead, we're gonna do the opposite, which is win and be awesome. De nada. Oh yeah, there's also like those are also firing periodically. You know, just in case it wasn't difficult enough. Ah, Domen. Putz. Eu já ouvi falar dele também. Okay, yeah. That's what they call a death. We're fine. Você vê que o Vuladin tá tendo muitos problemas com os bosses do jogo. Esse é um boss que é um pouco auto-scroller, então ele perde muito tempo quando ele morre aí. Alright, so we're gonna do the same thing, but this time we're gonna do it right. Sounds like a good plan. Mas pelo menos o Checkpoint jogou ele direto nessa parte, né? O jogo foi bonzinho. 1, 2, 3. Stomp. Don't get hit. Okay. So it's blue shooting. So just kind of take advantage of that to eat some of the projectiles real quick. Oh, you did it. You're a jerk. You are a jerk. Stay away from me. É, sim, realmente essa é a intenção. Tanto que é por isso que eles geralmente colocam aí uns 10, 15 minutos a mais no Ultimate, que é justamente pra esse tipo de coisa, tá ligado? Good job. E isso também é uma coisa que os runners também não costumam praticar. Até é importante falar sobre isso, tipo assim, geralmente o runner, a maioria deles nem fazem stream, assim, a maioria só joga e bate o recorde. E a partir do momento que você tem que jogar, comentar, e ter uma câmera, você tem que se comportar, sabe? Você tem que sentar direito, às vezes o cara não fica tão à vontade, é normal, o cara tem um desempenho pior. So now in Eternity, this is where like everything, all the most difficult stuff all comes together. There's several difficult skips. There's those dudes. Every enemy changes color. So that's kind of annoying. Speaking of annoying, don't you do it. No, thank you. I'm gonna just refill here. I just, like, I at this point, I almost don't even care about, like, doing the room as fast as possible. Because, like, dying Então, né, vai que nunca se sabe. just wasting a few extra seconds, like, I don't know, let's just not. Então, Mr. Sansini, eu tentei fazer as runs de Thorin, só que o que me fez eu parar foi a moderação do jogo, cara. Foi a moderação lá na speedrun.com. Tipo, os caras exigem que você, tipo, mostre os créditos e você tem que splitar depois dos créditos, tá ligado? Aí eu fiquei tipo, Fortunately, there's a jellyfish right there, and there's like a pile of jellyfish right here. And they're gonna do the color changing thing, but they actually just are all in sync. O Aladdin mudaram pouco tempo as regras. Se você faz o split no último hit, só que você tem que deixar o vídeo até o fim da run, até o fim dos créditos, porque aparece contagem de gemas. E aí, tipo, você acaba a run e fica lá com a live aberta mais 15 minutos esperando chegar a contagem. É complicado, cara. É igual o Tug fala, velho. Speedrun, tipo, é um bagulho meio de confiança, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que teoricamente o cara não ganha nada fraudando, tipo, não tem por que o cara fazer isso, sabe? O cara faz, mas tem gente que infelizmente faz, mas sei lá, é complicado. O pior é que é um cara que acaba prejudicando a comunidade inteira. Sim, infelizmente. Teremos uma run bônus de Celeste com o Tazbot se for atingido aí a meta. Vai ser logo após o bloco de Tetris. O bloco de 2 jogos aí de Tetris. O bloco de Tetris é tipo uma redundância, né?
All right, so we're entering the final area. Obviously, every area in this game has a name. This one is not the greatest. I don't. Pleonasmo, isso é pleonasmo. It is several yikes. Desculpa, peço perdão, gente. São 3 e 3, o vocabulário tá como? This is the last room before the final boss. Technically, there's another one, but we're skipping the vast majority of it via unintended means. Why is he there? That was weird. Speaking of Eles tentam means, juntar com a agenda do runner, mas aí os jogos são similares. I'll give you a hint. You fight them? It's not fighting them. All right, see you later, buddy. All right, and so now we're coming up to these are the last charts. E outra coisa também é que, tipo, como o objetivo do evento é arrecadar dinheiro para caridade, no caso a Médicos Sem Fronteiras, obviamente eles também dão prioridade aos jogos que eles consigam colocar incentivos, né? Então, por exemplo, um jogo que passa no horário Prime é um jogo que geralmente tem muito incentivo. Geralmente sempre o final é sempre Metroid, né? Porque tem aquela questão do Kill the Animals, etc. Geralmente jogos violentos, jogos de terror, eles ficam na madrugada, por causa da censura e etc. RPG também costuma ficar de madrugada, porque, tipo, de madrugada o pessoal tá dormindo, então você não tem... Então você coloca um jogo longo, pra você não precisar ficar fazendo setup, essas coisas. Once we get to the top, we've got to jump across a long gap and land on a sloped platform that really wants to just throw us down back to where that last checkpoint was, which would be a huge bummer. So let's not do that. Let's jump instead, climb up this other wall, and if we fall down this one, it's over. We're not getting back up the wall. Oh. Get over there. All right. Ele tá tentando subir a parede. Ele conseguiu agora, mas extremamente cansativo. Esse seria o último desafio, mas ele só passou por cima. Alright, so now we're just going to get to the final boss. I did not mean to damage myself in that specific way, but I did mean to take damage. So this is fine. We're going to go into the final boss with 2 health. I do specifically want to go into the final boss with less than full health. Now it's time for a wall of words about how the final boss works. It's the sisters. You might remember them from like an hour ago. The way this works is there's 2 of them. They are going to alternate phases between a shield phase and a damage phase. In the shield phase, they put up an energy shield. You can't damage them during that time. And they're going to summon a bunch of energy crystals that are generating the shield. And in the first phase, it's 5. And so I'm going to need to break all of them and then beat them down. There's 3 pairs of shield phase, damage phase, damage phase, etc. In the second shield phase, it's 8 crystals. In the third shield phase, it's 16. And forget actually killing all that crap. That's a huge waste of time. So I have this ability called Energy Shield. And when I use it, it's going to absorb. E ele chegou na fórmula da Coca, pelo jeito, né? Então aí é o bar da Pepsi. Só que aí ele descobriu que não é tão fácil chegar lá e só pedir Pepsi. Você tem que convencer o dono do bar que você quer a Pepsi de verdade. Porque Pepsi aparentemente é raro nesse mundo aí. Aquela Pepsi gelada que faz trincar o copo, tá ligado? O copo começa a escorrer água. Vou enfrentar as irmãs gêmeas, Coca e Cola, foi boa. This damage phase is a little bit more complicated because of the patterns of the projectiles. So again, I'm just gonna wait this one out, and then I'm gonna 1, 2. All right. Nice. Beautiful. All right, be ready on time. It's coming up momentarily.
Just 3 more hits right now. Right in just a moment. Yeah, whatever. 1, 2, time. GG aí, ele conseguiu finalmente conquistar a Pepsi dele. GG. That last trick in particular A is questão very é, difficult, so. Yeah, that timing será was que foi uma really Pepsi precise. Twist ou foi uma Let Pepsi me give you comum, guys the velho? story recap here. So the sisters are about to escape. We're here to stop them from escaping their prison and destroying everything, but oops, it turns out even though we dealt all the damage, no, they escaped anyway. And they're gonna destroy everything, and our quest is in vain. Oh, but it doesn't matter, because actually they're just like, oh, it's man's world now. Mankind has shaped everything, and so they're just like, okay, peace out. That's actually, yeah. Which I actually think is kind of hilarious and awesome. But in any case, that's it for the run. I do want to do the shoutouts thing. Of course, thank you so much to Grimelius for joining on commentary. And then I specifically want to give super extra thanks to 2 people who have just been Tá agradecendo aí todo mundo, quem fez o jogo, quem tá no couch, a GDQ, a mãe dele por ter parido ele. Agora é aquela hora que ele puxa saco, pra ele garantir que ele vai estar ano que vem, né? É padrão. A good friend of mine who has been a super supportive person. So please just give both of them a great round of applause for the awesome people that they are. It's an honor, friend. And obviously, I definitely want to shout out the games community. Covert Madness, of course, who put in massive amounts of work on this game. Nepomuk has run this previously at another marathon in Europe. Django Storm has run this game, as well as Pentalex, and they've all contributed in their own different ways. And also, if you've been around the speedrun community for a long time, you might know a speedrunner named Hydrage, who used to do work on Contra and particularly Super C. And actually, this was one of his projects that he worked on towards the end of his time speedrunning. And it's really interesting to kind of bring this full circle. He kind of wanted to work to bring this to a GDQ, and then so, of course, did Covert Madness, but we finally got here. We finally tempo got to pro cara show e it off. agradecer I do hope até if you already own os the game, antepassados dele, or if you velho. have an Xbox 360 or PS4, Mano. that you pick it up Isso é and- porque ele and foi staff da have a great GDQ time. por It's a muitos anos, aí o fantastic pessoal game. puxa But sardinha thanks pra for ele. watching, and, stick around. Se fosse- Foi uma boa run. Some Hobbit next. Sim, foi uma boa run. Se fosse no Oscar, já teria cortado ele, né? Ah, com certeza, velho.